1 Timóteo 2, dos versos 1 a 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos seus e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós vemos que pelo relato bíblico, Paulo escrevendo a Timóteo, deixa muito claro que a vontade de Deus é que todos os homens, todos, sem exceção, no caso as pessoas, independente aí, homem, mulher, jovem, ancião, venham a ser salvos, venham ao conhecimento da verdade, inclusive os parlamentares, os políticos, né? Sejam aí prefeitos, vereadores, governos estaduais, presidentes, enfim, todos esses é da vontade de Deus salvá-los, né? Então a obra salvífica de Cristo, ela abrange essas pessoas. É claro que nós sabemos que nem todas as pessoas elas vão aceitar a oferta de salvação de Deus em Cristo, mas nós temos que pegar a palavra de Deus e levar para todas as pessoas, inclusive aquelas que não vão aceitar, e a gente não sabe. A Bíblia Sagrada manda que nós preguemos o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e lá na frente, é claro, vai ter que prestar conta a Deus porque que não recebeu a salvação, porque não quis, na verdade. Mas a minha intenção com esta reflexão é justamente um grupo específico, no caso, os parlamentares, que eu vejo muitas pessoas nos últimos dias ou nos últimos anos, muitas palavras ofensivas, né, contra dois principais aí, é claro, não carece falar nomes aqui, mas a minha intenção é justamente, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, mostrar que nós como igreja, temos que estar prestando atenção no que a palavra de Deus ela diz, e mais, o que ela nos ensina e nos ordena, para que nós não façamos nada fora do direcionamento do Espírito Santo, fora da luz da palavra de Deus. Mas o contexto que Paulo escreve a Timóteo é interessante. Um comentário bíblico aqui acerca desse tempo, né, deste momento em que Paulo está escrevendo para Timóteo é interessante. Diz assim: a instrução de Paulo de orar pelos governantes é digna de todo elogio, levando em conta que nesta ocasião o imperador romano era Nero, um governante especialmente cruel. Nero governou aí de 54 a 68 depois de Cristo. Então o seu governo foi marcado pela crueldade e outras coisas. Quando Paulo escreveu esta carta, a perseguição era uma ameaça crescente para os cristãos. Então é a base de ameaça, de perseguição que Paulo está escrevendo, né, a sua carta aí a Timóteo. A igreja está passando por este momento aí, por perseguição, por luta. Mais tarde, no ano 64, quando Nero precisou de um bode expiatório para o grande incêndio que destruiu uma boa parte de Roma, colocou a culpa nos cristãos romanos para desviar a atenção de si mesmo. Logo, a perseguição se pulverizou por todo o Império Romano. Não só se privou aos cristãos de certos privilégios na sociedade, mas também alguns foram publicamente mortos de maneira cruel, queimados ou jogados às feras. Então é neste contexto que nós estamos vendo Paulo instruindo Timóteo a orar pelas autoridades, inclusive Nero, um governante extremamente cruel, de acordo com a história, né? Não a história bíblica, mas de acordo com a história secular. Nos livros aí, você vai ver que Nero realmente foi um governador, um imperador cruel, né? E é neste contexto que Paulo está dizendo: orem pelas autoridades, inclusive por Nero. Então nós precisamos, como igreja, como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus Altíssimo, como servos de Cristo, nós precisamos agregar a palavra de Deus dentro de nós para não entrarmos no mesmo caminho que eu vejo que muitos, infelizmente, estão andando. Então, este texto aqui, ou este vídeo, é justamente isso, é só um lembrete para nós como igreja. Que nós temos um Deus que é todo-poderoso e nada nem ninguém escapa do controle das mãos de Deus. Por exemplo, Provérbios 21:1.
Olha o que a palavra de Deus fala sobre os governos e sobre Deus. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Observa, Deus controla o coração de todos, ninguém escapa, nenhum governante escapa. Ele o dirige para onde quer, é de acordo com a vontade suprema, soberana, boa, agradável e perfeita de Deus que as coisas acontecem, mesmo quando nós não entendemos ou entendamos quando as coisas estão assim, não dando certo ou indo de forma contrária àquilo que a gente pensa ou acha, mas tudo está no controle e no governo de Deus. Nada escapou, nada fugiu do governo de Deus, nem os governantes, por mais cruéis que eles sejam. E Provérbios 21 prova isso. E uma prova clara é que mesmo diante das perseguições, o que é que o Senhor Jesus ele mandou fazer? Mateus capítulo 5, versos 43 a 46 diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então a instrução de Cristo é mesmo que estejam nos perseguindo, estejam caluniando contra nós, a instrução de Jesus, a ordenança de Cristo, orem em favor dos seus perseguidores, dos seus inimigos. E nós, como igreja, temos que nos atentar justamente para o que a palavra de Deus diz, principalmente quando é Cristo Jesus, o nosso Senhor, falando. Quando é Cristo falando, nós precisamos dar um pouco mais de ênfase na nossa atenção, devemos redobrar as nossas atenções àquilo que Jesus ele fala. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os irmãos de Roma. É no tempo em que a igreja está sendo perseguida pelo imperador romano, principalmente os cristãos que estão em Roma. Romanos 13, versos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, essa questão de falar mal das autoridades, como eu já disse, não importa quem seja, não importa qual é o parlamentar, nós não fomos chamados como igreja para estar denegrindo a imagem de ninguém, seja de parlamentar ou não parlamentar, não importa. Nós como igreja fomos chamados para orar, para interceder, como sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Fomos chamados para fazer a diferença, como luzeiros vivos em meio às trevas, como sal da terra e luz do mundo. É o que nós fomos chamados para fazer e fazer essa diferença. Então Paulo está dizendo aqui, olha, que nós devemos estar sujeitos às autoridades. É claro, quando interferir na nossa fé, claro que não vamos estar ali sendo submissos, não, mas na questão de governamental, é claro, que não agrida a nossa fé, que não venha estar atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Mas a questão aqui é justamente mostrar que nós precisamos orar pelas autoridades constituídas, ao invés de estar comentando palavras até ofensivas contra essas pessoas, porque lá na frente, até as nossas palavras, elas vão ser pesadas e Deus vai pedir conta de cada palavra ociosa que nós falarmos. Por isso, nós como igreja temos que tomar muito cuidado para não estarmos imitando o mundo. O mundo, ele está fazendo o papel dele. O mundo sem Cristo não tem as ordenanças ou não quer as ordenanças de Cristo, não quer as instruções do Espírito Santo. Mas nós, como cristãos, temos que seguir o que a palavra de Deus ela manda como regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Em Atos 26, versos 28 e 29, Paulo pregou para Agripa. Agripa não aceitou o evangelho, mas Paulo pregou o evangelho para ele. Olha o que diz o texto. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades, melhor dizendo, a me fazer cristão. Então faltou pouco, muito pouco mesmo, mas ele não aceitou o evangelho. Agora, olha a resposta de Paulo. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei. Paulo está pregando para uma autoridade constituída.
Porém, todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, o que Paulo queria é que as pessoas se convertessem, fossem servos de Cristo, pregassem o evangelho, mas não passassem pelos mesmos problemas que ele estava passando. No caso aqui, estava preso, né? Mas ele estava pregando para uma autoridade constituída, no caso, o rei Agripa. João capítulo 19, versos 10 e 11, olha as palavras do nosso Senhor Jesus. Então Pilatos o advertiu a Cristo: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, olha a resposta de Cristo: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está dizendo, olha, Pilatos, você tem autoridade. Sim, você tem. Mas é uma autoridade que não é tua. Não é por você. É o meu Pai que te deu essa autoridade. A autoridade veio de Deus. Então nós vemos que o próprio Cristo, ele não resiste à autoridade. Muito pelo contrário. E você não vê Jesus falando mal de nenhuma autoridade, contendendo contra as autoridades. Muito pelo contrário. Como ovelha muda, ele foi conduzido ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi conduzido até a cruz do Calvário. E ele nos dá o exemplo. Principalmente quando estão crucificando a Cristo. As últimas palavras de Jesus, ou alguns trechos das últimas falas de Cristo: Pai, perdoa-lhes, inclusive as autoridades, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós, como cristãos, temos que fazer a diferença sim e orar pelas autoridades. Nós vamos passar aí por um tempo de eleição, vamos votar, mas nós, como igreja de Cristo, nós temos que orar, interceder, para que a mão de Deus esteja sobre a nação brasileira e, é claro, a vontade de Deus se cumpra no nosso país também e, é claro, em outros países que estão também passando por momentos difíceis. Eu digo que muitos e muitos países precisam de oração. Amém? Que você venha refletir como igreja e venha orar, não somente pelo Brasil, não somente pelos governadores, mas por todas as autoridades constituídas. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, reflita em nome de Jesus.